E a gente já começa o programa com o lançamento do livro da doutora Karina Fukumitsu, que está em Maringá também para uma palestra da aula inaugural do curso de Gestalt Terapia da Escola Paranaense de Gestalt, que é coordenada pela professora aqui da Unicesumar, Ellen Messias Guzmão. O título do livro dela é Se Tem Vida, Tem Jeito. Tudo bem? Tudo bem. Bom, esse livro foi escrito, você esteve aqui ano passado, né? Podemos mostrar aqui. Você esteve aqui no ano passado e a gente falou que ele estava saindo do forno e que foi escrito exatamente no período difícil da sua vida, né, doutora? Sim. Eu acredito que num dos piores momentos da minha vida, que eu cunhei por tsunami existencial. Então, o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, ele é fruto exatamente do meu adoecimento, inflamação cerebral, ADEM, e o meu convalescimento. E eu lembro que na época até você disse que o médico tinha dito, não pode ficar escrevendo, tem que ficar em repouso, e você deu um jeito. Eu sempre fui muito teimosa e uma pitadinha de ousadia me ajudou. E de uma crença que realmente, assim, se tinha vida, tinha jeito. Até porque eu me sentia cada vez mais me definhando, morrendo, e com muito medo, né? Não da morte em si, mas de não conseguir contar para os meus filhos sobre a minha história e também de esquecer a minha história, porque o meu adoecimento ele fez com que eu tivesse várias lesões, né, massa branca no cérebro, o que me assustou bastante. E assim, você acredita que essa sua teimosia, na verdade, tenha sido o seu grande remédio para sair de uma situação? Porque assim, muita gente, e o meu caso é esse também, quando a gente fica doente, parece que a gente se sente pior, fica, né, meio se achando menos. Mas por que eu adoeci? Por que eu estou nessa situação? Ai, que dor! Então a gente tem uma tendência, às vezes, a se desgostar um pouquinho. Você acha que essa sua teimosia te fez ficar mais forte, encarar a doença e ter um resultado melhor? Na minha vulnerabilidade, eu encontrei a possibilidade de sair e transformar a dor em amor. Então, a minha ousadia sempre me ajudou bastante, mas o que mais me ajudou foi a possibilidade de eu não morrer, mas de eu não entregar, né, e não deixar a minha marca. Então, eu ficava bastante irritada com a ideia de que não é possível morrer e não deixar a minha marca. Não é minha hora, a gente nunca está preparado, né, para a morte. E, principalmente nessa situação, eu achava que a minha morte aconteceria precocemente. Né? Então, eu falei, eu não posso me deixar. Né? Eu não posso ficar mais vulnerável do que eu sou, né, ou do que eu estou. Então, eu preciso mostrar para as pessoas, né, qual é a função da minha existência. E foi exatamente isso que eu fiz. E o que o pessoal encontra nesse livro? A primeira coisa que encontra é exatamente que a vida não é do jeito que a gente quer, que a gente precisa desenvolver uma tolerância existencial. E eu começo a colocar exatamente também a minha percepção da maneira medíocre que eu estava vivendo a minha vida. Muitas vezes, inclusive, suicidologista, trabalhando com as questões da morte, eu fui percebendo que eu também estava em processo de morrência, que eu estava me deixando e estava me iludindo com algumas questões, né, de estudar bastante, de trabalhar bastante, e aí eu perdi o básico, o essencial, que eram as relações, o amor que eu tenho, as pessoas que ficam, porque é disso que a gente, né, precisa. É isso que faz com que a gente consiga superar qualquer adversidade. São as boas relações. A gente vê muita gente, às vezes, trabalhando muito para conseguir muito dinheiro, para comprar coisas caras, mas que naquele momento da compra até dá um prazer. Mas depois acaba, né? E acaba rápido. E aí acaba ficando um buraco mesmo, né? E muita gente acaba entrando em depressão, às vezes até tem doenças cardiorrespiratórias. Falta um pouco no mundo de hoje essa visão mais humanizada do que o ter não é o mais importante? Sim, a gente cai na sedução. Então, muitas vezes, o ter é importante no sentido que dá uma sensação ilusória, utópica de que você é feliz.
O que mais faz a felicidade é quando a gente consegue pertencer a nós mesmos, né? E disso que tem, na verdade, esse livro, ele traz um convite para a gente refletir sobre as nossas próprias questões existenciais e que a gente, às vezes, pode errar. E quando a gente percebe que a gente está errando na maneira, na medida que a gente está vivendo, com as relações que fazem mais mal do que bem, com as relações tóxicas. Então, o livro ele veio como um convite para que todos nós pensemos, né, que se a gente não explode, a gente implode. Faz né? mal por dentro, pois né? Pois é. Né? Um pouco do que você acabou de falar. Nós adoecemos, e adoecemos principalmente quando a gente se deixa intoxicar pelas relações que não são boas para a gente, pelos nossos comportamentos autodestrutivos. Né? Então, a gente sempre precisa direcionar nossas escolhas para coisas que nos fazem bem. Às vezes é preciso parar e ouvir o próprio coração. Sempre, sempre. Né? Principalmente que assim eu costumo falar que o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Só você sabe a dor que você sente. Então e é teu dever cumprir existencialmente a tua realidade e a tua responsabilidade para que você cure a sua dor. Você precisa sentir a sua dor e dar uma direção para ela. Você acredita que muitas vezes a gente compra sonho dos outros? Ou seja, tem que estudar em Harvard, tem que ter a melhor nota, tem que ganhar dinheiro, mas de repente não é a nossa necessidade? Sim, né? A gente acredita ilusoriamente que o ter é mais importante que o ser. Né? Só você realmente pode traçar os teus objetivos, mas não se iluda. Não caia nessa utopia de que porque o outro falou, porque todo mundo fala, nem sempre a maioria tem razão. Né? Você pode alinhar, né, os teus sentimentos, o que você quer, os teus projetos de vida, porque ninguém vai existir por você. Né? E a gente percebe às vezes que assim, pais, às vezes, ou amigos falam, nossa, mas você está louca, você está trocando o emprego onde você ganha milhões, ou que ganha super bem, para trabalhar nisso só porque você gosta. É esse gostar que faz toda a diferença, né? É o amor que sabe direcionar. Né? Quando a gente consegue ouvir o nosso coração, inclusive a palavra coragem, ela tem o mesmo prefixo, né? O início, cor, né? De coração. Então, a gente tem coragem quando a gente ouve o nosso coração. Né? E a gente precisa assumir essa responsabilidade. O que eu mais aprendi no meu adoecimento e com essa salvação psíquica, que foi a escrita do livro, né? Foi que eu tenho os meus sonhos e ninguém vai viver por mim aquilo que eu preciso viver. Bom, o pessoal encontra o livro aonde? Se vocês escreverem para mim, porque é uma publicação autônoma, karinafukumitsu@gmail.com ou www.livrariadigitalpp.com.br. Joia. Para a gente fechar, então, que todo mundo consiga escutar a voz do coração. Que todo mundo consiga escutar a voz do coração e acreditar que se tem vida, tem jeito. Se não der certo agora, depois dá isso? Sempre, tudo passa. E se não está dando certo é porque não é para dar por enquanto. Isso não quer dizer que nunca dará certo. E podem vir coisas melhores, né? Isso, confia. Confia que se tem vida, tem jeito. Muito obrigada pela sua participação.